Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o Márcio Henrique, congrego no Jardim do Lago, setor 3, pastor Luiz Moreira. E sou grato a Deus por essa oportunidade que eu tenho de poder ministrar essa aula. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidá-los a uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, te agradeço por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui, Senhor, de ministrar essa aula. Te peço, Jesus, ser presente na vida dos teus servos, abençoando a cada aluno, abrindo seus corações para que possam cada vez mais se aproximar de Ti. Abre, Senhor Jesus, o nosso entendimento para que possamos entender a Tua mensagem, que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti. É que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar da lição 6, usando a apostila do Vestim 2020, cujo título é Carta aos Gálatas. O texto-chave da lição está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e 13, que diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. É interessante que, já na abertura da lição, ele vai tratar, já vai chamar a nossa atenção para as palavras liberdade, que conquistada em Cristo, Cristo nos libertou do pecado, e nos exorta, nos motiva a permanecermos firmes e não voltar, não nos submetermos a nada que possa nos escravizar. Mas aí também faz uma separação, ele fala, olha, nós somos chamados à liberdade, mas não para dar lugar à carne, não para fazer o que quisermos, usar de libertinagem, mas pelo contrário, a liberdade de você, assim, você está livre do pecado, você não está mais escravizado pelo pecado, você escolhe servir a Jesus, continua firme nele, liberto de toda essa porcariada que tem no mundo, que não ajuda em nada a vida das pessoas, pelo contrário, muitas das coisas só as afundam. E já mostra isso, olha, liberdade em Jesus. Vamos entrar na lição. Logo no começo da introdução tem uma pergunta bem interessante, que seria mais ou menos o seguinte: o que é necessário fazer para se tornar merecedor da salvação? Bem, essa é uma pergunta que tem atravessado séculos. E muitas pessoas já se questionaram sobre isso. Não é à toa que, se você dá uma pesquisada no Google, você vai achar muitos grupos que ao longo da história fizeram as coisas mais estranhas, para ser brando. Muitas pessoas que se chicoteavam, se auto-infligiam dor, pensando que com isso estavam se aproximando mais de Deus. Guerras foram feitas, usando como desculpa a religião. E então muitas pessoas têm ficado inquietas com isso, desde o princípio dos tempos, desde o princípio da igreja. Muitas pessoas têm se questionado se aquilo que nós aprendemos na igreja, crer no Senhor Jesus Cristo, quem crer e foi batizado será salvo. Muitas pessoas se questionam, olha, é só isso mesmo que precisa? Meu pai, o irmão Ézio, ele sempre me ensinou uma coisa que é mais ou menos o seguinte, que uma das coisas que confunde as pessoas quando elas estão ouvindo o Evangelho é que o Evangelho é simples. É assim, olha, você tem que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e seguir seus ensinamentos. Aí uma pessoa fala, mas é só isso? Eu não tenho que fazer mais nada? Não, você não tem que fazer mais nada. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e seguir seus ensinamentos.
E é até curioso, porque se fosse uma coisa difícil, olha, não, você tem que fazer uma coisa quase impossível. Muitas pessoas tentariam, talvez pelo desafio de conseguir realizar, mas o Evangelho não é assim. O Evangelho, sob certo ponto de vista, é simples. Então, na Galácia, na região da Galácia, muitas pessoas também ficaram se questionando, olha, o que eu preciso fazer? Não deve ser tão fácil alcançar a salvação. Deve ter alguma dificuldade envolvida nisso. E por esse motivo, em função dessa dúvida, de algumas condições lá que aconteceram, que o apóstolo Paulo se viu na necessidade de escrever essa carta aos irmãos. Bem, é uma carta pequena, tem só 6 capítulos. Observando nela, você vai ver que Paulo faz uma... Se você depois os irmãos, eu peço que vocês leiam. É uma leitura agradável. É rápida, você lê em pouco tempo. Não é uma teologia difícil, não é... É uma leitura agradável. Eu convido vocês depois para lerem o livro. Você vai ver que Paulo vai fazer, ou vocês verão, né? Que Paulo vai fazer uma defesa do seu evangelho, enfatizando que o que ele pregou, né? Uma defesa do seu apostolado, e vai afirmar que o evangelho que ele está pregando, ele é real. Olha, esse é o evangelho de Jesus. Bem, no decorrer do livro, né, entende-se que aqueles judeus, né, que não se converteram e que começaram a fazer oposição a Paulo, eles começaram a assediar os irmãos, né, os irmãos e as irmãs, tentando colocar na cabeça dele que eles deveriam, além de servir Jesus, né, além de seguir o evangelho, deveriam fazer mais coisas para serem dignos da salvação. E eles tentaram assim desmerecer Paulo, desmerecer o evangelho dele para tentar ganhar força nesse argumento. Então Paulo escreve, né, se defendendo, mostrando ali como ele foi chamado e o que Deus incumbiu ele de fazer. Depois ele vai tratar de uma parte muito conhecida na Bíblia, que vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Vai listar. E, bem, continuando a lição. Vamos falar do primeiro ponto, né? A carta aos Gálatas. A autoria da carta. Logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, já vai deixar claro, Paulo já vai assinar a carta, já vai deixar claro que ele que está escrevendo. Né? Vai dizer lá, né? Em Gálatas 1:1, né? Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Já deixando claro que logo no comecinho, olha, eu não fui chamado assim, irmãos, olha, eu não estou cumprindo tabela, nem estou aqui a passeio, não, foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus que me chamou, e isso que eu preguei para vocês era uma coisa séria, então eu quero que vocês fiquem naquilo que eu ensinei. A carta de Gálatas provavelmente foi uma das primeiras escritas por Paulo, ali mais ou menos pelo ano 49 da era cristã, tá? Foi no mesmo período em que houve o Concílio de Jerusalém, que está registrado no capítulo 15 de Atos, que se você dar uma olhada vai tratar dessa questão, que se os gentios deveriam ou não guardar a lei. Depois dá uma olhadinha lá, que é uma leitura bastante interessante também. E quem eram os destinatários? Essa carta, diferente de Efésios, de Colossenses, ela não foi direcionada a uma igreja específica. Ela foi encaminhada a uma região, a região da Galácia, não da galáxia, né? Galácia, que atualmente está contido no território da Turquia. Era uma província romana que continha cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo passou por lá, evangelizou e fundou as igrejas, por assim dizer, durante a sua primeira viagem missionária. E nessa ocasião,
Ele ia nas sinagogas e debatia, sim, com os judeus, mostrando através das escrituras que Jesus era o Messias esperado. Bem, muitas pessoas se converteram, né? Viram que, olha, realmente, analisando as escrituras, tudo indicava que Jesus era o Messias. Só que outros não. E os que não se converteram fizeram uma perseguição ferrenha a Paulo. Muitos até tentaram matá-lo mais que uma vez. E Paulo preocupado com a influência que essas pessoas estavam tentando exercer na igreja, escreve essa carta para eles. Bem, qual era o propósito da carta? Lá no comecinho dela, logo no capítulo 6, no versículo 6 do primeiro capítulo, Paulo já vai dizer o seguinte, que ele fica assim, olha, eu já estou achando estranho, porque bem rápido, né, vocês se converteram em tão pouco tempo, vocês já estão deixando se influenciar pelo ensino desse pessoal, está dizendo que além do que vocês fazem, é necessário guardar a lei? E ainda fala, olha, não é assim. Não abandonem os ensinos que eu deixei de seguir a Jesus, de guardar a fé, de seguir, para adotar os costumes do judaísmo, que é uma outra religião. Gente, cristianismo e judaísmo podem estar próximas, mas não são a mesma religião. Tá? Os judeus, eles não aceitavam Jesus como o Messias, né? E os cristãos, eles afirmavam que Jesus é o Messias. Hoje pra gente pode até parecer, pô, mas é só isso? Não, mas na época isso era uma diferença assim, diametral. Era um abismo entre as duas ideias que gerava ódio, principalmente por parte dos judeus, porque eles sentiam como se tivesse assim, como se estivesse desrespeitando a religião deles. Mas não era a intenção, né? Não dá pra fazer isso para provocar. Que realmente Jesus era o Messias. Quando ele veio, ele provou isso com todas as coisas que fez. Tanto é que os principais sacerdotes mataram ele porque ninguém conseguia fazer o que ele fazia, né? Jesus operava milagres, ressuscitava os mortos. E eles falaram, não podiam dizer que ele era, não, esse aí é alguém do mal. Era impossível, porque o que ele fazia, só uma pessoa abençoada por Deus poderia fazer. E os apóstolos também, né, Paulo também teve uma coisa muito semelhante, porque onde ele ia, ele pregava, se ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, né? Tinha algum endemoniado, ele orava, os espíritos saíam. Então era inegável, né, quando Paulo ou qualquer um dos apóstolos, né, com os irmãos iam pregar, que o que eles faziam não era uma coisa que vinha dos homens, mas que vinha de Deus. Só que ainda assim tinha essa oposição. Então, quando você olha a situação, dá a entender o seguinte, que os irmãos, eles começaram a apresentar boas obras. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus é que nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos que nos comportar de uma forma diferente. Então, tanto é que a Bíblia ensina, olha, se você roubava, agora você não pode mais roubar. Se você falava besteira ou xingava, você não vai mais xingar, não vai mais ficar arrumando confusão. Se alguém enganar o outro, não pode mais enganar, porque agora nós somos filhos de Deus e para alcançar a salvação você tem que fazer aquilo que Jesus ensinou. Então eles tinham um comportamento que era diferenciado. Então você encontrava um cristão, era alguém que ele não estava envolvido com bebida, não roubava, era respeitoso. Então os judeus não tinham muito como acusá-los. Vocês estão fazendo coisa errada. Não. Então eles tentaram achar um outro caminho, que foi mais ou menos o seguinte, olha, já que vocês estão fazendo tudo certinho e tal, olha, vocês estão quase certos. Eu tenho que tomar cuidado, que às vezes quando alguém vem corromper a mensagem do evangelho, às vezes é por coisa pequena, para tentar ali passar despercebido. Então ele fala quase tudo certo e com um pouquinho só ele altera. Eu lembro de uma aula que eu assisti na teologia, que
que o professor ele ensinou uma coisa que foi mais ou menos o seguinte, né? Quando a gente fala da Trindade, né? A gente fala, olha, Jesus é Deus. Isso está correto. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade e é Deus. Agora outros dizem, não, Deus é Jesus. Não, peraí. Também não é assim, né? Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é muito próximo. E se você fala para uma pessoa simples, talvez ela nem perceba a diferença. Mas tem uma implicação aí. E parece dar a entender que o pessoal fez uma aproximação desse jeito. Começou a assediar os irmãos. Olha, vocês estão quase certos. Só que para completar, vocês têm que guardar a lei. Quando a gente ouve isso, né, que é necessário guardar a lei, nós temos que entender o seguinte, gente, que a lei não falava só sobre os 10 mandamentos, né? Senão a gente pensa assim, poxa, mas não guardar os 10 mandamentos parece que está certo, porque ela vai falar o seguinte, olha, você não deve matar, não deve roubar, não deve adulterar, você não deve adorar outros deuses, mas poxa, isso não é o certo? Bem, irmãos, a diferença é que a lei não se resumia a isso. Ela tinha toda uma forma de, digamos assim, como as pessoas... todo um conceito assim de ritualístico, né? Quando elas estariam puras, quando elas estariam impuras, o que elas deveriam comer, o que elas não poderiam, as festas que deveriam guardar. Então, de certa forma, eles tentavam enganar os irmãos para atraí-los de volta para o judaísmo, distorcendo o evangelho que Paulo pregou. Parece pouca coisa, mas pensa da seguinte forma, né? Quando as pessoas guardavam a lei, eles, digamos assim, eles só faziam aquilo porque a lei dizia que tinha que fazer, ou deixavam de fazer uma coisa porque a lei dizia que era errado. Então é uma coisa meio que nós chamamos de legalista, que é mais ou menos como, olha, eu fiz a minha parte, né? Tá aqui, eu segui, tá escrito aqui. Então eu fiz isso aqui. Já no cristianismo é diferente, meus irmãos. O cristianismo ele vai ensinar para você o seguinte, olha, você não tem que se comportar bem para ser cristão. Não. Você é cristão e por isso você se comporta bem. Parece a mesma coisa, mas não é. A ideia é o contrário, está nas intenções. Olha só, você como cristão, como servo de Jesus, você não vai roubar porque você ama seu próximo. Você quer agradar a Deus e agradar o próximo. Não é porque está escrito que não pode roubar. Você não vai adulterar porque você... no caso, eu sou casado com a minha esposa, amo minha esposa, a irmã Juliana, que é uma bênção na minha vida, amor, te amo. Porque eu tenho um compromisso com ela e com Deus. Não é porque está escrito lá, olha, você não pode adulterar. Não, está escrito lá, mas eu faço isso porque eu amo primeiro a Deus, a Jesus, né? Depois a minha esposa. E todas as demais coisas vêm como, digamos assim, um resultado da sua submissão a Cristo e ao Espírito Santo. Que depois nós vamos falar do fruto do Espírito. Mas são situações distintas. Bem, seguindo na lição, né? Paulo, depois de se introduzir, falar que ele estava perplexo com os irmãos já em tão pouco tempo se deixaram ou estavam se deixando influenciar por essas dúvidas plantadas pelos judeus. Depois Paulo vai defender o seu apostolado, falando, olha, tem gente que está tentando me desmerecer, falando que eu não andei com Jesus, mas ele vai e se defende. Não, olha só, eu fui chamado pelo próprio Deus, está lá no versículo 15. Vamos ler lá, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que diz, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos fui a Jerusalém
para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Não vi outros dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Bem, eu li até o versículo 18. Então, o que ele quis mostrar aqui? Olha, gente, foi o próprio Deus que me separou, que me chamou para isso. E eu não fui evangelizado por outras pessoas, né? Pelo contrário, Paulo era um perseguidor da igreja. Se você olha lá no comecinho do livro de Atos, você vai ver que ele maltratou muitos dos primeiros irmãos, né? Ele era temido por alguns. E Jesus chamou ele, numa dessas viagens que ele estava fazendo, para prender e maltratar os cristãos. Então Jesus chamou ele, depois falou, olha, eu não fui lá direto, por exemplo, não fui frequentar, né, entre aspas, a escola dominical lá na igreja de Jerusalém para aprender. Falou, não, ele já conhecia as escrituras, né? Ele era uma pessoa assim, muito versada na Bíblia, ele tinha uma educação religiosa exemplar, invejável. E Deus usou esse conhecimento dele e mostrou o que ele devia fazer, como ele devia alcançar aqueles que não eram judeus. Então ele se defende disso daí. Bem, aí vem a questão. Vamos pensar um pouquinho sobre aquele argumento que os judeus provavelmente usaram dizendo, olha, nós temos a lei nos diz o que nós devemos fazer. E vocês não têm lei. Então, vocês vão começar a fazer coisas erradas. Possivelmente foi um dos argumentos que os judeus usaram. Por isso eles falaram, olha, então vocês têm que guardar a lei. A lei está aqui. Foi revelada por Deus. Olha, pode olhar aqui. Está aqui no Pentateuco, escrito por Moisés. E o próprio Paulo reconhece o Pentateuco. Ele também foi judeu. Então vocês deveriam seguir. Aí Paulo fala, olha, isso que eles estão fazendo, eles não estão fazendo pelo bem de vocês, né? Porque a lei ela vai se resumir Paulo diz no 5,14, né? Primeiro, ele não cita mais amar a Deus sobre todas as coisas. Aí lá em 5,14 ele vai dizer, né? E ao próximo como a você mesmo. Então quando você se coloca no lugar da pessoa com quem você convive, com o seu amigo, seu vizinho, você não vai tomar certas atitudes, né, que as pessoas tomam, né? E por isso que nós dizemos que quando a pessoa se converte, ela muda de vida. Porque quando o amor de Jesus entra em nossos corações, nós aprendemos a viver para Cristo e não mais para nós mesmos, né? A Bíblia mesmo vai falar, olha, eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu estou vivendo, ela não é minha, né? Eu estou vivendo ela em Jesus. Vamos colocar isso na linguagem de hoje, mais atual. É mais ou menos como falar o seguinte, olha, eu gosto tanto de Jesus, né, que tudo que eu faço a minha vida é para servir a Ele. Mas como esse negócio eu não entendo, me parece uma viagem. Não, irmãos, é realmente cada vez mais que nós nos aproximamos de Jesus, nós vemos que tudo que Ele faz por nós é bom. Então quando Ele deixa ensinado lá, olha, não... Por exemplo, né, nós aprendemos desde cedo na igreja, eu que cresci na igreja, aprendi, olha, não se envolva, por exemplo, com más companhias, cuidado com esse pessoal que fica fumando na rua, com esse pessoal que fica bebendo, ou que fica arrumando briga. Desde cedo eu aprendi isso na igreja e minha mãe, ela me ensinou muito bem, né? A irmã Elza me ensinou muito bem isso, meu pai também, o irmão Ézio me ensinou muito bem. E na época até parecia, poxa vida, mas o que tem a ver, né? Ir lá ficar com o pessoal. Mas depois de um tempo você vê o fim das pessoas, né? Mas o que aconteceu com as pessoas que estavam naquela rodinha? Onde eles estão hoje, né? Alguns continuam lá na rodinha, né? Continuam bebendo, fumando. Outros morreram. Outros se envolveram com coisas piores. E aquilo que eu aprendi na igreja... que parecia que eu estava assim, olha, mas parece que eu estou passando uma coisa difícil. No final eu descobri que aquilo fez muito bem para mim. Foi muito melhor para mim do que eu esperava, porque graças a Deus hoje eu estou na igreja, né? Estou casado com uma boa esposa, uma bela esposa, com filhas lindas. Ao passo que muitas pessoas já não estão mais nem vivas, acabaram se envolvendo com pessoas ruins, morreram antes da hora, ou não conseguiram, não houve oportunidades para ela.
E você fala assim, mas poxa vida, e isso você consegue servindo Jesus? Sim, conseguimos servindo Jesus. Jesus nos abençoa. Hein? Quando nós não nos envolvemos com o mal e nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós para gerar o fruto do Espírito, que nós vamos falar daqui um pouquinho, faz toda a diferença na nossa vida. Então vamos voltar lá. Então Paulo vai falar o seguinte, olha, quando nós vamos falar das obras da carne, capítulo 5, versículo 19, vai listar as obras da carne, que são, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Não tem nada assim que nós, nessa lista que você fala, poxa vida, isso faz bem, né? Pelo contrário, são todas coisas que te afundam cada vez mais, né? É como se estivesse te jogando cada vez mais no lodo. Aí a leitura continua. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí depois, gente, ele vai falar o seguinte, olha, se vocês seguem Jesus, deixem o Espírito Santo trabalhar, ele vai aos pouquinhos moldando o coração. E como eu disse antes, pelo fato de nós sermos servos de Deus, nós vamos apresentar boas obras. Você vai falar, irmãos, mas é a obra que salva? Não, não é a obra que salva. Nós somos salvos pela graça. No entanto, quando uma pessoa serve Jesus e tem o Espírito Santo dentro dela, boas obras acontecem. Nós teremos, assim, o fruto do Espírito, que seria assim, bons resultados decorrentes da submissão ao Espírito Santo. E Paulo vai falar desses resultados, ou do fruto do Espírito, lá no versículo 22, que vai dizer o seguinte, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ainda vai falar, contra essas coisas não há lei. Por que ele coloca desse jeito? Olha, gente, são todas coisas, se você olhar, quando você é uma pessoa que é bondosa, ou benigna, você faz o bem, bondosa, você trata os outros com bom trato, você se domina, o domínio próprio, você é uma pessoa que tem paz, é alegre, você começa a ver o seguinte, que você está fazendo bem não só para você, mas para os outros também. Ele fala, poxa vida, se nós que servimos a Deus, servimos a Jesus, buscamos isso, buscamos esses resultados, que é um fruto do Espírito, então não tem porquê, não tem lei contra isso. Nós não podemos dizer o seguinte, olha, mas isso que vocês estão fazendo está errado. Não, nós estamos fazendo está certo, a lei está falando, lá, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o que nós estamos fazendo aqui, seguindo essas coisas, é glorificar o nome de Jesus e fazendo bem para o próximo, porque quando você age com benignidade, você faz o bem, você está beneficiando o próximo e de certa forma se beneficiando também. Quando você tem domínio próprio, não, estou com raiva, mas Jesus me guarda, me guarda, me guarda, você se controla ali na hora, você também sai ganhando com isso. Então ele fala assim, poxa vida, vocês não precisam seguir a lei para ter que fazer isso. Tanto é que ele coloca desse jeito. Agora, aí podia vir um espertinho e falar assim, não, mas se eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir lá e, de repente, como eu disse lá no começo, as pessoas lá junto com o pessoal que está ali na rodinha, fazendo bagunça. Não, mas isso não é liberdade. Eu tive um professor que eu me lembro muito bem, se eu não estou errado, era um professor de literatura do primeiro ano do colegial. E ele fez uma distinção muito bacana entre liberdade e libertinagem. Porque na liberdade você pode escolher, fazer suas escolhas. Então, poxa vida, eu quero fazer uma coisa, você se decide, vai e faz.
Quem é prisioneiro não pode fazer isso, né? Então vamos falar de uma pessoa que é viciada. Então ele está ali sobre um viciado, sei lá, em cocaína ou alguma outra droga qualquer. Mesmo se ele quiser sair daquilo, ele não vai conseguir tão fácil, né? Ele precisa se esforçar, e muitas pessoas pelejam, tentam se libertar e não conseguem. Então vai falar, pô, mas ela tem a liberdade de usar aquilo. Bem, ela teve no começo, né, de repente, a liberdade de escolher usar. Mas depois ela foi escravizada, né, porque ela foi como se colocasse ali uma corrente nela, ela não consegue mais se libertar daquilo. E assim para várias outras coisas, né? Mas quando nós servimos a Deus, né, você aceita Jesus, Jesus corta essa corrente com os pecados, né, te liberta disso. Só que se você, mesmo liberto, mesmo depois servindo Jesus, quiser voltar para lá, você está entrando de novo sobre o jugo do pecado. Por isso que ele fala, olha, vocês não podem dar lugar ao pecado, usem essa liberdade, mas não deem lugar ao pecado, vocês foram libertos. E às vezes eu vejo, agora é mais incomum, mas antigamente se ouvia bastante, dizer, né, olha, vocês crentes não têm liberdade. Vocês estão presos sobre as ordens do pastor, o pastor manda na vida de vocês, vocês não podem nem sair se divertir. Bem, gente, não é verdade, né? Nós servimos a Deus porque nós queremos, né? Nós escolhemos servir Jesus. Então isso é uma escolha pessoal, né? Nós cremos que cada pessoa tem o direito de escolher se quer servir Jesus ou não. Mas quando você começa a servir Jesus, a gente começa a ver que é tão bom, que nós vamos nos entregando cada vez mais. E quando nós recebemos uma informação lá, uma orientação do pastor, é mais ou menos como lá que eu falei que os meus pais me ensinavam, olha, não vai por esse caminho que você vai se machucar, né? Tem uma frase no mundo que fala assim, olha, rapaz, praga de mãe pega. O pessoal falava brincando, né? Quando sua mãe fala para você, ó, não faz determinada coisa, você vai e faz, dá errado, né? E não é porque a sua mãe desejou o mal, não é, porque ela estava vendo quando você era criança que se você fizesse determinada coisa ia dar errado. E os pastores, eles estão na mesma situação, às vezes eles estão vendo alguém ir para o caminho errado e eles orientam, olha rapaz, não faz isso. Não mesmo os líderes, né? Quanta gente quer ajudar, né? Quer fazer e não é tão fácil, mas tudo que nós queremos é o bem de vocês, né? Queremos que vocês cresçam, não só no entendimento da Bíblia, mas como pessoas também, né, que estudem, formem família, amanhã sejam pessoas importantes na sociedade, na igreja, porque importantes para Jesus todos nós somos, né? Então Deus pode abrir caminhos, mas para isso você tem que abandonar algumas coisas, né? Temos que não nos deixar influenciar pelo pecado, mas seguir Jesus. Bem, vamos falar agora sobre também uma coisa interessante, né? Quando a gente fala lá o fruto do Espírito, dá a ideia, está no singular, tá, gente? Realmente, o fruto do Espírito dá a ideia do seguinte, que todas essas características que são citadas, elas vêm juntas. Então, assim, não quer dizer, vou ser só benigno, mas eu não vou ter bondade, né? Bondade aqui, alguns gostam de traduzir como bom trato, né? Você tratar bem as pessoas. Então, eu vou ser benigno, mas eu vou tratar todo mundo ruim. Estranho. Então eu vou ser alegre, mas eu não vou ter paz. Também estranho. Então não, elas vêm juntas, né? Quando a gente serve Jesus, nós começamos a usufruir, né, das bênçãos do Espírito, isso vem junto. Mas também é meio que, de uma certa forma, como se fosse um target, né, uma meta. Então, coisas que nós devemos buscar. Porque quando nós nos convertemos, nós não viramos robôs, né? Todos temos pensamentos diferentes, ideias diferentes sobre uma mesma coisa, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de acordar cedo, por exemplo, vai viajar, gosta de acordar cedo, vai viajar e, se possível, chegar mais cedo. Então você vai, vamos passear, vamos cedo e voltar cedo. Tem outros que não, né? Prefere tarde e chegar tarde. Então não é porque você se converteu que você vai perder seu gosto, né? Uns gostam de Coca-Cola, outros gostam de suco. E não quer dizer que um está certo, outro está errado. E Deus respeita essas diferenças, mas nós temos que cada vez mais entender que
mesmo com essas diferenças, nós podemos desenvolver o fruto do Espírito, né? Algumas pessoas são mais cabeça quente, então ficam nervosos mais rápido. É que quer uma briga nessa hora, nós temos que lembrar, olha, eu sou servo de Deus, né? Famoso, olha, pede graça, conta até 10. Mas o Espírito Santo nos socorre, ele não dá graça. É uma outra coisa interessante, né, quando a gente vai falar do fruto do Espírito, é que a única forma de nós sabermos, né, se uma árvore é boa ou não, era pela qualidade do fruto que se colhe. Então, por exemplo, lembro que quando eu era criança, perto de casa, tinha um pé de manga. Aí lá pegava a manga, chupava, a manga era doce. Então, pô, uma árvore é boa. Mas como é que eu vou saber só olhando, né? Depois de olhar da rua, ver lá no quintal da vizinha de frente, tinha um pé de manga. Poxa vida, mas será que eu nunca ia saber se ela era boa ou não se eu não tivesse provado. E por isso que fala que pelos frutos você conhece a pessoa, né? Então, se nós nos aproximarmos de coisas ruins, né, é mais ou menos como uma árvore que ela não é tratada. Então, você tem uma árvore lá que está num solo ruim, ela não foi adubada, não foi regada, o fruto dela pode não ser bom. Provavelmente ela não vai ter um fruto bom. Se você pega uma outra árvore que está num solo fértil, que foi adubada, regada, pega a luz solar, ela vai ter um fruto melhor. O que eu quero dizer com isso? Né? Que com aquilo que nós nos alimentamos, por exemplo, né? Se vai jogar um jogo, lá, vou jogar Xbox. Você começa a jogar um jogo lá, cheio de maldições, de uma violência extrema, ou vai assistir um seriado, tem coisas demoníacas. Isso vai nos influenciar de forma negativa. Você fala, irmão, mas tem coisa que é quase impossível você achar uma coisa liberta. Eu sei, é difícil mesmo. Mas ainda assim, a gente tem que tentar fazer um filtro, né? Tem um limite que você fala, olha, aqui passou um pouco do limite. O outro lado também é verdadeiro, né? Se nós, por exemplo, tentamos nos envolver com coisas boas, então, sei lá, tentar ler um capítulo da Bíblia por dia, vai para a igreja assistir a pregação, não ficar conversando. Irmão, você nunca conversou? Sim, eu fui adolescente, eu sei que tem hora que a pessoa não consegue parar quieto, mas tem que tentar prestar atenção, tentar entender o que está acontecendo. Quando não entender uma coisa, às vezes a gente lê um versículo ou um conjunto de versículos, a gente não entende muito bem, fala, poxa, isso aqui parece uma viagem. Mas aí você vai conversar com o seu líder, ele te dá uma explicação de uma coisa que você não olha, não é desse jeito. Isso vai quando nós chamamos, nos edificar, no sentido que vai nos aproximando de Deus, como se fosse construindo uma casa. Tá? E é por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós consumimos, né? Para cada vez mais nos aproximarmos de Deus e não nos afastarmos dele. Bem, gente, então, para concluir nossa lição, uma coisa que eu quero enfatizar é que para a gente alcançar a salvação, somente a fé em Cristo é suficiente. Só. Tudo que nós temos que fazer é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não é necessário outras coisas, tá? Não é necessário você cumprir a lei, não. Nem, às vezes tem umas pessoas que tentam inventar umas coisas. Olha, você tem pessoas que às vezes usam da persuasão para tentar convencer os outros, às vezes para ter um ganho próprio, ou para tentar se destacar, ganhar status. Não, gente, o que nós temos que fazer, o evangelho é simples. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e seguir seus ensinamentos. É só isso que nós precisamos para sermos novas criaturas, né? Se em algum momento alguém tentar te falar um evangelho, te ensinar uma coisa que é diferente disso que está contido na Bíblia, que está contido nos ensinamentos, o próprio Paulo fala aqui em Gálatas, olha, seja anátema. Poxa, que pesado, irmãos, mas porque isso é coisa séria, né? Então, continuemos, meus queridos, servindo a Jesus, andando nos seus caminhos e sabendo que a sua graça é suficiente para nós alcançarmos a salvação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sou grato novamente por essa oportunidade e peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Meus queridos, Deus abençoe vocês grandemente. Espero que logo acabe
esse isolamento social, tenho fé que logo logo acaba, para que nós possamos voltar até nossas aulas presenciais, que é muito mais agradável quando podemos interagir, né, conversar. Eu agradeço pela oportunidade e que Deus abençoe cada um de vocês.